convite para participar de um estágio de ourivesaria. Depois da graduação em design de produtos, despertou a paixão da jovem mineira Carol Juste pela produção de joias à mão. Dedicada, ela transformou o aprendizado em experiência, que consolidou um negócio que cresceu. Conheça agora o negócio dos sonhos, Carol Juste Joias Handmade. Os produtos que a Carol Juste Joias oferece são joias em ouro 18K e pedras naturais sob medida, sob encomenda. Então não tem um estoque, realmente eu recebo encomendas e faço essa encomenda a partir, do momento que a pessoa encomendar. Então são peças sob medida, realmente você pode escolher o jeitinho que você quiser, a largura que você quiser, a pedra que você quiser. Basicamente a gente cria juntos essa joia do zero. Então a maior parte das peças que eu faço hoje são alianças, das mais tradicionais às mais diferentonas, varia muito do estilo do casal, do que eles estão buscando, por isso que eu gosto muito de ouvir a história de cada casal, porque nem sempre a pessoa quer uma coisa tradicional e nem sempre o cliente quer algo muito diferente. Outro estilo de joia que eu faço muito são anéis de noivado. Então, eu adoro essa parte do casal vir aqui, escolher. Então, eu faço bastante anéis de noivado, peças diferentes, peças que a gente não vê aí em qualquer joalheria. Mas eu confesso que eu adoro também o tradicional, aquele clássico, eu também amo. Mas eu faço de tudo um pouco, desde que sejam joias em ouro e pedras naturais. Oi, eu sou a Carol Juste, eu tenho 27 anos e eu sou ourives, joalheira e designer. Bom, antes de empreender, eu mudei para Belo Horizonte para fazer faculdade. Fiz 5 anos de design de produto na UENG, na Universidade Estadual de Minas Gerais. E assim que eu formei, eu fui convidada para fazer um estágio, participar de uma escola de ourivesaria. E foi lá onde eu aprendi a fazer joias à mão. Até então eu não conhecia a profissão, eu achava que era uma profissão 100% masculina. Eu achava que eu nunca poderia trabalhar com algo manual, que eu não levava jeito, mas eu me entreguei nesse trabalho, no lugar que eu trabalhei. Eu aprendi as técnicas e me apaixonei. Foi amor à primeira vista, realmente. Quando eu sentava na banca, eu esquecia de tudo ao meu redor. Era até difícil voltar a trabalhar depois, porque eu tinha a oportunidade de fazer um dia de curso, nessa escola que eu trabalhei. E assim, era o dia mais feliz da minha vida, o dia mais feliz da minha semana. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando nessa escola, aprendendo, aprimorando minhas técnicas. Eu não cheguei a fazer um curso específico, eu trabalhei nessa escola, então eu fazia todos os dias o curso, mesmo que sendo só escutando o professor ensinando, enfim. Então foi aí que eu fui aprimorando minhas técnicas, aprendendo, vendo as minhas chefes, que também eram joalheiras, também eram empresárias. Fui aprendendo com elas, que são pessoas que eu levo no coração até hoje, que me ensinaram tudo que eu sei. Chegou num ponto que eu sentia muita saudade de estar ali sentada na banca. Às vezes eu tinha outras demandas de trabalho nessa empresa, eu tinha que cuidar do marketing, das redes sociais. E eu sentia falta de sentar na banca para produzir. Então eu decidi compartilhar o meu sonho com a minha mãe, com o meu marido, que eu queria largar tudo para poder fazer a minha própria empresa de joias. E foi aí que essa jornada maluca começou. Antes de empreender, a gente vai ter que ir lá para o interior de Minas Gerais, na cidade de Umbá, que é onde eu nasci e fui criada até os meus 17 anos. Sempre morei com a minha mãe, que é professora, que sempre me inspirou, que sempre me incentivou a buscar os meus sonhos, a realizar meus sonhos. E eu acabei passando na faculdade de design de produto aqui em Belo Horizonte, porque em Umbá, na época, não tinha esse curso, não tinha o curso de design. Então eu passei na Universidade Estadual de Minas Gerais, vim para Belo Horizonte estudar, morei numa república, não conhecia nada, nem ninguém aqui nessa cidade, e foi tudo muito novo para mim. Durante a minha faculdade, foi difícil eu me encontrar, eu me sentia muito perdida. Eu acho que todo mundo que às vezes começa uma faculdade, a gente nem de primeira vê ali a nossa profissão, a gente não se imagina trabalhando com isso nos primeiros períodos. E foi isso que aconteceu comigo, eu me sentia muito perdida no início da faculdade. Mas quando foi chegando os últimos períodos que a gente teve que fazer nosso projeto de graduação, nosso
TCC, eu comecei a me interessar pelo design de joias, que foi uma matéria que a gente viu só no 5º período da faculdade. Até então a gente aprendeu design de automóveis, design de móveis e nada disso eu senti o coração bater mais forte. Então, quando eu vi a matéria de design de joias pela primeira vez, eu falei, epa, eu gostei disso aí. E aí eu decidi fazer uma joia para o meu TCC. E foi no meu TCC, na apresentação desse trabalho de conclusão de curso, que eu fui convidada para participar, para, enfim, fazer parte de uma escola de ourivesaria. Eles estavam precisando de uma pessoa lá para ajudar. E eu comecei a trabalhar lá sem saber nada de como fazer joias manualmente. Para mim aquilo era algo impossível. Eu não levava jeito para coisas manuais, eu sempre levei jeito para coisas digitais, talvez por isso que me ajudou muito nessa questão das redes sociais, do marketing digital. Eu já levava jeito para essas coisas, mas a parte manual eu nunca fui uma pessoa muito boa nisso. Mas a primeira vez que eu sentei na banca e tive a aula nessa escola que eu trabalhava, foi assim, amor à primeira vista. Eu senti o coração bater mais forte, eu senti que era isso que eu queria fazer, eu me sentia bem, eu conseguia esquecer o mundo ao meu redor quando eu estava sentada na banca, quando eu estava fazendo esse curso no lugar que eu trabalhava, que, recapitulando, era uma escola de ourivesaria. É uma escola onde as pessoas aprendem a fazer joias à mão. E eu fazia o curso uma vez na semana e era aquele momento para mim sagrado, era muito bom. Então foi quando eu trabalhei lá por cerca de 1 ano e decidi compartilhar com a minha família que eu queria fazer aquilo pro resto da vida. Eu queria fazer joias, eu queria ter o meu, eu queria fazer meus horários, eu queria criar do meu jeitinho. Então foi quando eu pedi demissão para começar a empreender num quarto da minha casa. Quando eu decidi empreender, foi uma loucura total. Por que eu falo uma loucura? Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha um suporte, eu não tinha nem um pé de meia, como uma amiga me falou, como você vai pedir demissão se você não tem um pé de meia? Eu não tinha. Mas o que eu tinha? Uma vontade muito, muito grande de dar certo. Uma intuição que, olha, eu arrepio inteira, porque eu sentia que eu precisava, eu tinha vontade, força de vontade de dar certo, e eu sempre falava comigo mesmo uma coisa que minha mãe sempre me falou: Carol, se você fizer com amor, bem feito e sendo honesta, não tem como dar errado. Então eu ficava repetindo aquela coisa pra mim o tempo inteiro. E ter o apoio das pessoas ao meu redor foi essencial. Acho que sem o apoio do meu esposo e da minha mãe eu não teria conseguido. Então, no momento que eu falei que eu ia pedir demissão para empreender e eu tinha uma oficina no quartinho da minha casa, meu esposo, ele falou: Carol, só vai, amor, só vai, porque você vai conseguir, você é uma menina esforçada e eu vou te ajudar. Então eu confiei e fui. E o Matheus, ele foi essencial na minha trajetória, no meu começo, porque sem ele eu acho que eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. E eu sou muito grata a ele por tudo. Eu sou o Matheus Augusto, marido da Carol. E nesse início, como ela falou, foi tudo uma loucura. Ela inventou de abrir o ateliê na nossa casa, no nosso escritório, que era um quartinho pequeno, minúsculo. Ela teve a ideia de usar o nosso guarda-roupa para dar polimento nas joias. Eu coloquei a politriz bem dentro do guarda-roupa dele, tive que tirar as roupas. E ele, no início, ele falou: ai, amor do céu, não vai dar, tá muito apertado aqui, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E assim, desde o início, pelo carinho que a Carol tem, pela dedicação que você tem, meu amor, eu sabia que ia dar certo, de verdade. E, assim, tudo que eu podia fazer para ajudar ela, eu fiz. E eu sei que se hoje a gente está onde a gente chegou, foi porque a gente batalhou muito juntos e acreditamos que podia dar certo. Então, Carol Juste não é nada sem Matheus Vaz e... Matheus Vaz não é nada sem Carol Juste. Não, a gente é um só. Como eu concilio o lado artista com o lado empresária? A
a base da terapia, gente. Eu tô rindo de nervoso, mas realmente, para quem é artista, para quem começou criando e que quer só criar e fazer o que gosta, é muito difícil conciliar esse lado com o lado empresário, que você tem que lidar com burocracia, você tem que liderar uma equipe, você tem que lidar com coisas fiscais, você tem que lidar com o financeiro. E para quem é artista sabe que esse lado é muito chato, mas é essencial para uma empresa existir, para ter uma empresa que funciona, uma empresa boa. Então, eu tento conciliar esse lado realmente na base do dia a dia, sabe? Em vencendo meus desafios, tentando delegar algumas coisas para minha equipe, para eu ter mais tempo para criar, mas realmente eu não consigo ficar o dia todo produzindo, criando, porque eu tenho que resolver outras coisas. Então, é ter a maturidade de entender que para ser empresário, para empreender, a gente tem que, infelizmente, abrir mão de algumas criações, de abrir mão de algumas coisas. Então, isso ainda é novo para mim, eu ainda estou aprendendo, ainda estou processando isso. A minha vontade é sentar aqui, ficar o dia todo aqui, largar o WhatsApp de lado. Mas não, eu tenho que também tomar conta, tenho que liderar uma equipe, eu tenho que ver o que as meninas estão fazendo, eu tenho que olhar prazos, eu tenho que olhar burocracias fiscais, eu tenho que conversar com o contador, eu tenho que conversar com fornecedores. Então, hoje que a empresa está onde ela está, com muitos pedidos, são muitas responsabilidades. Então, é um desafio enorme tentar realmente conciliar o artista com o empreendedor. Quando eu ainda tinha meu emprego fixo, eu não tinha tempo para nada. Todo mundo que trabalha 8 horas por dia sabe o tanto que é difícil a gente arrumar um tempinho. E comigo não foi diferente. Eu não tinha tempo para pensar, planejar como vai ser minha marca, qual vai ser o nome da minha marca. Então eu só seguia trabalhando e fazendo as minhas joias nas horas vagas, né? Quando eu podia sentar na banca, eu fazia as minhas joias. E postava no meu Instagram pessoal, no Carol Juste, né? Eu tinha meu Instagram, que eu compartilhava meu dia a dia, minha vida pessoal, e eu comecei a postar minhas criações por lá. Foi quando tudo mudou. Eu recebi uma mensagem de uma mãe de um amigo encomendando uma joia. Ela queria fazer essa joia comigo. E aí uma chave virou dentro de mim, né? Eu fiquei super empolgada, eu comecei a planejar como eu enviar, se eu enviar numa sacolinha, numa caixinha, que caixinha eu ia comprar. E eu sempre gostei muito dessas coisas de embalagem, enfim, de como o cliente ia receber. Eu sempre idealizei muito isso. Então, quando eu recebi a minha primeira encomenda, foi a virada de chave que eu tive. Eu tinha que pensar no nome, eu tinha que pensar numa embalagem e como esse cliente ia receber, já que eles confiaram em mim, mesmo eu estando começando. Então, foi ali o momento que eu decidi, né, pensar no nome da minha marca. Eu queria que tivesse algo relacionado à minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma inspiração muito grande para mim. Então, a princípio, eu pensei no meu sobrenome, que é Juste. Só que aí, à medida que eu fui postando no meu Instagram pessoal, que era Carol Juste, a minha marca, sem querer, virou Carol Juste. Então, é o que eu sempre falo, nunca teve um planejamento do nome da marca, enfim, dessa criação. Foi algo natural que aconteceu, foi algo que eu comecei a postar e as encomendas foram chegando. Eu descobri que o design de joias era mais que um hobby quando eu queria viver sentada na banca fazendo minhas encomendas e não pensava em mais nada além disso. Então, eu pensei que o emprego dos sonhos seria realmente fazer algo com que eu amasse e que eu sentisse que não fosse um trabalho. Então foi aí que eu descobri que realmente era muito mais do que um hobby, sim uma vocação. Eu tive conexão com a joalheria na minha faculdade, no meu 5º período, porém com a joalheria teórica, do design mesmo, como criar, enfim, dos desenhos, da criação, da metodologia do design. Só que essa parte aqui, essa parte manual, realmente foi no meu primeiro emprego, que era nessa escola de ourivesaria. E eu tive que fazer o curso, eu dava assistência para o professor na época que eu trabalhava lá, então eu tive que fazer o curso e me apaixonei. Primeiro dia de aula eu já estava me sentindo a super ourives, então realmente foi um amor à primeira vista.
expor as minhas joias para o mundo e pensar como as pessoas vão reagir com essas joias ao longo das gerações é algo que me faz lembrar um pouco da minha infância. Quando meu avô faleceu, ele deixou as alianças, né, para minha avó, e a minha avó derreteu, chamou um ourives de confiança da família para poder fazer um pingentinho para cada filha. Então hoje a minha mãe e as minhas tias têm um pingentinho de ouro feito a partir das alianças que foram, né, que simbolizaram o amor da minha avó e do meu avô, né, que hoje não está aqui mais. Então, esse ourives, né, por mais que eu não lembro o nome dele, mas é uma pessoa que vai estar para sempre na história da minha família. É um cara que topou fazer um trabalho incrível, um trabalho único e que sempre a gente vai lembrar quando a gente, enfim, vê esse pingentinho. E eu espero que as minhas peças também possam transmitir esse sentimento para outras pessoas, para essas gerações que vão vir. O meu processo criativo, ele começa no momento que o cliente fala oi comigo no WhatsApp. Então, é naquele momento que eu entendo o que ele está buscando, qual o estilo dele, qual o estilo da pessoa que ele vai presentear, se é uma pessoa que gosta de joias delicadas ou joias mais rústicas. Então é super importante eu entender o estilo da pessoa que vai usar a peça e qual a história ele quer transmitir, porque aí já inicia o meu processo de criação. Se é uma pessoa que gosta de uma joalheria mais clássica, obviamente eu indico coisas mais tradicionais, então uma fileira cravejada, com diamantes, com pedras mais clássicas. Exemplo, um anel de noivado para uma pessoa que quer algo super diferente. Por que não sair fora do diamante e colocar uma pedra colorida para inovar, uma pedra que tem um significado? Então, eu sempre busco entender melhor o meu cliente para poder indicar a melhor forma, a melhor técnica. E às vezes eles já chegam querendo uma técnica específica, como o torcido, né? Então tem as alianças torcidas, que é uma das alianças que eu mais faço, que ela é toda torcidinha. E às vezes o cliente quer aplicar esse torcido num anel de noivado, e aí a gente cria um anel de noivado super único para combinar com as alianças. Bom, quando eu recebo uma encomenda muito personalizada, que nem o cliente sabe muito bem o que ele quer, ele está indeciso, então é necessário a gente fazer um desenho, porque depois da produção fica difícil fazer alterações. Então o desenho dá uma segurança para o cliente visualizar a joia antes dela ser produzida. Então no meu caso, eu gosto de trabalhar com desenho 3D, que é um desenho feito num programa no Rhinoceros, que a gente, né, consegue ver a joia em todos os ângulos, consegue colocar a pedra no tamanho que a gente quer, a cor do ouro, enfim, para o cliente decidir. No meu caso, apesar de eu ter feito um curso de desenho 3D, eu não faço mais os meus desenhos. Eu delego para o modelista 3D, que é meu parceiro, e ele faz todas as minhas criações. Então eu passo o desenho para ele no papel, faço um sketch do que eu quero, o tamanho da pedra que eu quero, o estilo que eu quero, e aí ele faz o desenho mais profissional, e eu acho que agrega valor à joia, à encomenda. O cliente consegue sentir mais segurança também em como a joia vai ficar, principalmente em peças que, assim, tem muitos detalhes, enfim, que são mais complexas. A coisa mais importante e mais séria dentro de uma empresa de joia é os fornecedores de matéria-prima. Se você compra de um fornecedor que está vendendo ouro de garimpo, ou então que está vendendo uma pedra que diz que é diamante e que não é, isso é muito sério e pode acabar com uma empresa. Então é uma coisa que eu levo muito a sério, afinal é meu nome e sobrenome e é o negócio dos meus sonhos. Então eu tenho uma curadoria imensa quando eu vou comprar alguma pedra ou comprar um fornecedor. Eu sempre procuro comprar de fornecedores que já estão fixos aqui em Belo Horizonte, que emitem nota fiscal, que já vendem e fornecem para outras joalherias, grandes joalherias, que eu conheço, que eu posso ir, que eu posso conversar. Então, essa parte da nota fiscal é muito importante, porque ouro a gente pode comprar de duas formas. A gente pode comprar sem a nota, que é muito barato, e a gente pode comprar com nota, que tem o imposto e que tem essa garantia, mas que acaba sendo mais caro. Então, muitas joalherias acabam comprando essas matérias-primas sem nota fiscal, sem garantia, para conseguir colocar um custo mais baixo nas joias. Então, sempre quando alguém compara o meu preço com alguma outra joalheria, eu falo, meus fornecedores são confiáveis, então se der algum problema, eu tenho a nota, eu tenho o local que eu comprei, que é um local que tem 30, 40 anos de
de estrada, né? Tem muitos anos de loja. Eu vejo de onde estão saindo essas pedras, que não é uma extração ilegal, que não é um ouro de garimpo ou um ouro roubado. Então, tudo isso é muito sério para mim e eu, mesmo sendo uma empresa que está aí crescendo, uma empresa pequena, eu opto por pagar mais caro, tendo a nota e tendo essa garantia, do que eu arriscar a minha vida toda, o meu negócio todo, que eu lutei tanto para conseguir, comprando de lugares que não tem nota, que não tem garantia, que não tem, enfim, que são baratos, mas que não dão essa garantia para o cliente. Então hoje eu consigo dar um certificado de autenticidade tanto das pedras quanto do ouro tranquilamente, e justamente porque eu tenho essas notas e tenho essas garantias com os meus fornecedores. Eu oriento meus clientes sobre o design entendendo o estilo deles. Então, se é um cliente que quer uma coisa mais romântica, mais tradicional, diamante em lapidação redonda ou lapidação oval sempre funciona. Agora, se o cliente quer algo mais ousado, mais diferente, mais moderno, eu indico pedras que têm um formato mais retangular, que tem quinas, então isso conversa melhor. Então, dentro de diversas possibilidades, diversas lapidações de pedra, diversos estilos de cravações, eu vou entendendo o que o cliente busca e vou sugerindo baseado, né, no meu portfólio e na minha experiência. Bom, as dicas que eu dou para quem quer começar na área de ourivesaria, existem duas formas. A primeira, se você tiver dinheiro para investir, invista num bom curso, porque às vezes o curso vai te dar todas as informações necessárias para você começar a produzir, para você aprender as técnicas. Então, no meu caso, eu não tinha dinheiro para investir. Então, o estágio foi essencial para mim aprender todas as técnicas. Eu aprendi em troca do meu trabalho, eu podia fazer o curso. Então, a dica que eu sempre dou para quem não tem realmente um capital para iniciar, para comprar uma oficina, que é uma coisa cara, vá numa oficina de um ourives da sua cidade, busque algum ourives da sua cidade, se ofereça para ajudar, busque um estágio, mesmo que você não faça faculdade, se ofereça para ajudar, busque um emprego nessa área para você começar a aprender realmente, nem que seja 2 horas por dia, posso ficar na sua oficina para aprender a fazer tal coisa. Se ofereça para ajudar, que você vai aprender muito com quem já está na área, principalmente fazendo joias todos os dias. Então essa é a dica que eu dou para quem realmente não pode arcar com a oficina de primeira, porque eu fui montando minha oficina aos poucos. Então aos poucos eu fui comprando as minhas ferramentas, a minha banca, o meu maçarico. Então não foi do dia para a noite, eu fui aprendendo e quando eu podia, quando eu recebia meu salário, eu comprava uma coisinha. Então, realmente, se você está se vendo e tem interesse de começar na área da ourivesaria, comece aos poucos, no seu tempo. Vá aprendendo, vá estudando. Tem muito conteúdo legal hoje na internet, no YouTube. Várias pessoas que ensinam, que têm dicas. Então, busque realmente, faça por onde. Se dedique, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, o meu sonho para minha empresa a longo prazo é realmente equilibrar a parte empresarial e burocrática com a parte do criativo. Então, o meu sonho hoje é ter uma equipe sólida, uma equipe unida, uma equipe que esteja alinhada com meus princípios, com a forma que eu penso, e que a empresa consiga funcionar sem a Carol Juste estar ali nessas partes burocráticas e que eu consiga fazer o que eu comecei fazendo, que é o que eu amo, que é ficando na parte criativa, criando as peças à mão, e que eu consiga realmente me dedicar a essa parte criativa, lançar coleções, fazer coisas assim, enfim, para dar errado mesmo, para tentar. Eu sinto falta dessa parte criativa. Claro que eu ainda tenho, mas eu tenho que administrar com a parte empresarial. Então, meu sonho para minha empresa é realmente ter uma equipe muito bem unida, alinhada, para que a gente tenha esse equilíbrio de empresa e criativo.